Mundial do Teatro comemorou-se no passado dia 27, mas esta época, estes dias, fazem-nos refletir sobre esse próprio dia. O que é comemorar? Comemorar é precisamente isso. Comemorar é aprender, é pensar sobre aquilo que se está a comemorar, neste caso o teatro, e pensar no que ele pode contribuir para o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento das sociedades. Há 60 anos, precisamente, o Instituto Internacional de Teatro criou o Dia Mundial do Teatro a 27 de março e o mundo inteiro passou a comemorar o teatro nesse dia com uma mensagem, a mensagem do Dia Mundial do Teatro, que era lida nos teatros de todo o mundo e que era escrita por as mais diversas personalidades do mundo cultural, artístico, de todos os continentes. Era, efetivamente, uma mensagem para o mundo inteiro. E este ano, quem nos deixou uma mensagem do Dia Internacional do Teatro foi a atriz britânica Helen Mirren. Uma curta mensagem, mas que tem uma grande profundidade e um grande sentido. Comemorar o teatro faz sentido? Pois, claro que faz, porque o teatro é, como se costuma dizer, essa coisa que vem dos gregos, mas não vem dos gregos. O teatro é mais antigo do que o próprio homem. O homem, desde que se conhece, faz teatro e, como dizia William Shakespeare, um dos maiores dramaturgos, o maior talvez de todos os tempos e o mais conhecido, o mundo é um palco e todos nós somos atores e em cada época representamos diversos papéis. E William Shakespeare tinha razão. Nós estamos no século XXI a representar o papel do século XXI. Também outro grande intelectual nos disse que, Ortega y Gasset, o espanhol, que nos disse que era o homem e as suas circunstâncias. Portanto, o homem é fruto das circunstâncias onde vive. E, portanto, temos que adaptar a linguagem do teatro à linguagem das novas gerações. E é precisamente para as novas gerações uma mensagem para as escolas. Nós pensamos que os programas escolares devem contemplar o teatro. Aliás, devia haver uma disciplina de teatro. Há escolas que já têm essa opção. Recentemente foi criada a figura da residência artística nas escolas, onde um artista iria às escolas falar sobre o teatro, sobre as formas de teatro e de fazer teatro. É um projeto que, infelizmente, esta pandemia não deixou ainda concretizar. De qualquer maneira, os programas escolares deviam ter peças de teatro, dramaturgos portugueses, temos o Gil Vicente, o Almeida Garrett, temos o Bernardo Santareno, mas que esses textos fossem dados com as características do século XXI, não fossem textos maçadores, textos que se cumprem por obrigação, mas que se fazem por prazer, por devoção, por se compreender aquilo que se está a fazer. Era importante que o teatro fosse considerado um serviço público que é um serviço que se presta à comunidade, porque enriquece e desenvolve a comunidade. Jean Genet também dizia que o teatro é o lugar de todas as liberdades. E, portanto, essa liberdade de criar é a liberdade que deve ser transportada para todos os textos clássicos ou modernos, porque esse é, talvez, um dos caminhos para criar novos públicos, atrair novos públicos para o teatro, novas linguagens, o encontro de linguagens, descobrir novas curiosidades e novos pontos de interesse. É evidente que a pandemia criou-nos um parêntese, deixou-nos aqui, fraturou as nossas vidas, suspendeu as nossas vidas, mas isso não pode impedir que nós continuemos a gostar, a amar teatro, a tentar compreendê-lo, lê-lo e perceber que o teatro é a única arte
que não tem intermediários. A única arte que se faz corpo a corpo, a respiração, sou eu e o outro, são os atores e o público. E isso é único, não há intermediários. É silêncio a silêncio, intenção a intenção, respiração a respiração, é uma luta corpo a corpo. E não havendo intermediários, é olhos nos olhos. Essa é, aliás, a característica fundamental do teatro. Todos nós gostamos de conversar, de conviver, de transmitir os nossos sentimentos, e o teatro é a maneira de nos vermos ao espelho, de vermos as nossas emoções por dentro. E não há nada mais tocante, mais humano, mais bonito, que é procurar resposta para a nossa existência humana. Quem somos, o que andamos aqui a fazer, porque é que fazemos e para onde vamos. São essas as grandes questões da humanidade, as grandes questões que o teatro resolve. Por isso, as escolas, as novas gerações, devem preocupar-se com o teatro, porque devem ver num teatro um meio de civilização e não prospera onde ela não existe, como uma das inscrições que aqui está no Teatro de São Pedro e que fala precisamente o Garrett nessa preocupação. Tal e qual como o Federico Garcia Lorca dizia que o povo que não tem teatro, se não está morto, está moribundo. E nós não queremos morrer, queremos preservar a nossa cultura. A nossa cultura é a nossa identidade. O teatro faz parte da nossa identidade, de sermos quem somos. E por isso, esta comemoração do Dia Mundial do Teatro, para nos fazer lembrar tudo isso, para nos fazer viver tudo isso, para nos fazer compreender tudo isso, e esse é um caminho que deve ser encetado por todos e cada um dos jovens terem contacto com o teatro, terem contacto com os textos de teatro, fazerem teatro, brincarem, porque no fundo o teatro é um jogo, é uma brincadeira, mas séria, porque fala dos nossos problemas. E falando dos nossos problemas, do problema dos homens, esse é o melhor caminho para nós aprendermos e comemorarmos. Daí a existência deste dia tão importante para as nossas vidas, que é o Dia Mundial do Teatro.